Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, em vossas vidas em Cristo Jesus, nesta tarde de segunda-feira. Estou aqui no meu canal do Facebook, fazendo mais uma live para abençoar a vossa vida em Cristo Jesus, nesta tarde de segunda-feira. Deixa eu explicar o motivo que eu estou fazendo a minha live aqui no meu canal do Facebook. Dois motivos cruciais que eu quero deixar aqui. Porque eu estou fazendo esta live aqui no meu Facebook, porque o meu Instagram eu não posso mais fazer live porque eu preciso de 1000 inscritos. E lá no meu Instagram não tem 1000 inscritos para que eu possa estar fazendo as lives, priori, sobre os estudos bíblicos que eu tenho trazido lá no Instagram. Então eu vou fazer aqui no Facebook toda segunda-feira as lives que seria por caridade divina lá no meu canal simplesmente do Instagram. Será agora aqui no Facebook. Então é isso o motivo real de eu estar fazendo aqui. E eu quero agradecer todos os ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas que têm me apoiado aí, como no meu canal do Instagram, como aqui no Facebook, como no meu canal, @Pastor Josué Teologia, que é lá no YouTube, meu canal do YouTube. Então eu quero começar minha live falando um pouquinho que o tema desta live oportuno, que foi me dado, entregue, vai ser sobre as maiores lições de Jesus, que nós estamos tratando aqui no Facebook, esta live. E eu vou fazer esta live sobre o reino de Deus, Então, vou começar a minha live agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. O reino de Deus. Jesus frequentemente ensinou sobre o reino de Deus ao longo do seu ministério. Um dos momentos mais significativos em que ele ensinou sobre o reino de Deus pode ser encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9, ênfase ao versículo 10. Tem um traço e 2 pontos no final. Portanto, ore assim, 2 pontos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, ponto e vírgula. Venha o teu reino, ponto e vírgula. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ponto. Aí descemos aqui, nesta passagem, parte da oração conhecida como o Pai Nosso, Jesus instrui os seus seguidores a orar pelo adventos do reino de Deus. Ele ensina que o reino de Deus é algo a ser desejado e buscado, aonde a vontade de Deus é realizada na terra, assim como é realizada no céu, ponto. Outro momento importante que Jesus ensinou sobre o reino de Deus é registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, aonde ele diz, 2 pontos, o tempo é chegado, dizia a ele, ponto, o reino de Deus está próximo, ponto. Arrependei-vos e crer nas boas novas, ponto de exclamação. Então você pode ver que, primeiramente, eu li para você sobre o ensinamento de Jesus. O que Jesus passou para os seus apóstolos,
o que Jesus passou para os seus apóstolos, como eu disse, para os seguidores, para as pessoas que ouviam Jesus falar e pregar a respeito da vontade salvífica do reino de Deus e a vontade do Senhor sobre o coração do homem e sobre o arrependimento, né, que vem através, porventura, da palavra do Senhor. Então, biblicamente falando, Jesus ele ensina o evangelho sinótico, que porventura é canônico, que é conhecido como evangelho pregado, anunciado, o evangelho do arrependimento, para que as pessoas se voltem para Cristo e se arrependa dos seus atos pecaminosos, erros, gritantes, pecados, coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus. E ele ensina sobre o reino de Deus, a vontade do Pai para com o homem, a vontade do Espírito para com o homem, a vontade do Filho para com o homem. Então ele ensina a vontade de Deus através dos 4 evangelhos sobre uma colocação única que ele propriamente passa para os seus discípulos e também para a multidão que o segue como Messias, como Senhor, como autoridade do evangelho. Jesus ele pregou, falou, ensinou, falou sobre parábolas, né, colocações, colocou simbolismo para que nós podemos entender a narrativa da história e o que contém dentro das parábolas de Jesus, que nada além, nada mais é história contada, mas com fundamento verdadeiro. Então nós podemos entender que biblicamente ele fala sobre a vontade do Pai para com o homem. E qual é o evangelho verdadeiro? O evangelho verdadeiro será que é essas coisas que a gente vê hoje, essas coisas que não procedem, não tem nada de evangelho? Essas coisas que traz até escândalo, que é misto, que você não pode afastar essas coisas, mas tem que acontecer. E essas coisas têm que, porventura, vir? Mas será que evangelho é isso? Ou evangelho é pregar a palavra? É você explanar as escrituras e você falar do evangelho que arrepende? Quer dizer, perdão, o evangelho que traz arrependimento? O evangelho que traz o homem a ser próximo de Deus e Deus ser próximo do homem? Ou o evangelho que afasta o homem de Cristo? Porque não foi isso que Jesus pregou. Ele pregou um evangelho que traz arrependimento. Ele trouxe o reino do Pai ao coração dos necessitados, precisos de coração e aquebrantados, que precisa, necessita do Deus de Israel na sua vida. Seja rico, seja pobre, seja qual for a classe da pessoa, não interessa. Todos precisamos de Jesus na nossa vida e de se arrepender dos atos errados e pecaminosos que nós cometemos. Então, biblicamente, ele ensinou sobre o reino de Deus, a vontade de Deus para com o homem. E dentro da tecla batida, para que nós não criemos simplesmente algo que está fora do texto, do contexto, mas que nós criamos algo que está dentro do texto, e para que nós podemos entender que ele falou sobre o arrependimento. Então, arrependimento na Bíblia é válido, é bíblico, é notório, é gritante, é verdadeiro. Não é algo que surgiu e foi embora, é algo que falou, ficou, permaneceu até os dias de hoje. Então, Jesus ele deu ênfase às suas palavras sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e as boas novas. As boas novas é o reino de Deus para com o homem. É o evangelho da graça, o evangelho que é conhecido como o evangelho do Novo Testamento ou testamentário, o evangelho que foi construído na palavra grega. Então, podemos entender que esse evangelho, que é as boas novas,
As pessoas não estão mais interessadas em ouvir as boas novas. De tantas coisas que as pessoas escutam de besteira, de meninice, de criancice, de coisas que não têm fundamentalismo e nem fundamento na colocativa da palavra, não tem uma base, vamos supor, de construção, para que o povo possa se alimentar do evangelho. Mas coisas que não têm proceder nenhum, coisas que não levam o homem ao arrependimento, coisas que não levam o homem ao verdadeiro evangelho que Jesus pregou. Você nunca viu os apóstolos de Jesus com meninice. Você nunca viu o próprio Jesus com essas coisas que não procede, que não tem nada de palavra, não tem nada de Bíblia, só é coisas que o homem inventa. Você nunca viu Paulo, Silas, você nunca viu os homens que pregaram, Timóteo, que falou, que expressou, que disse verbalmente, com essas coisas que não é evangelho. O evangelho ele traz arrependimento, arrependei-vos, porque crê, manda arrependei-vos e crê nas boas novas, ponto de exclamação no final. Porque as boas novas? Porque as boas novas é o que Jesus trouxe, um novo evangelho, né? A morte da cruz, a crucificação, o sermão, as parábolas, a ressurreição, o ressurreto de Deus, que é Jesus, o Cordeiro vivo. Então podemos entender que Cristo Jesus, ele trouxe o evangelho. João Batista também pregou: arrependei-vos, raça de víbora, povo duro e ruim de coração, coração endurecido que não se volta para Deus. Então as pessoas hoje não querem mais dar lugar para o evangelho verdadeiro. O evangelho que confronta, o evangelho que liberta, o evangelho que pode trazer o homem ao arrependimento de pecado. Não o evangelho que simplesmente não traz o homem o arrependimento. O evangelho que amacia, que vai amaciar o ego da pessoa. Um evangelho que vai botar a pessoa lá em cima, que vai fazer o seu ego crescer, o seu nariz empinar, você ser um evangelho que não tem ênfase de arrependimento, um evangelho que não tem ênfase da pessoa se entregar por inteiro, um evangelho que não tem, porventura, simplesmente que não fala e que não tem uma palavra pregada, citada, colocada, um evangelho que não confronta o pecado, um evangelho que não confronta a mentira, um evangelho que não confronta simplesmente aquilo que é errado, mas um evangelho que passa a mão no pecado e deixa o pecado reinar, no lugar das boas novas reinar, o evangelho reina. Então nós temos que entender que tipo de evangelho que nós estamos vivendo nesse século de hoje. É o evangelho que Cristo nos ensinou? É o evangelho que está simplesmente na narrativa dos 4 evangelhos, que é evangelho do apóstolo Mateus, evangelho do apóstolo Marcos, evangelho do doutor Lucas e evangelho do apóstolo João? Qual o tipo do evangelho que nós pregamos? É o evangelho de Cristo que leva o homem ao arrependimento? É o evangelho que confronta o pecado, que vai para cima das coisas horrendas, erradas, pecaminosas e falhas e que não procede? Ou o evangelho que passa a mão? Um evangelho que vai amaciar o ego da pessoa e a pessoa só vai querer ouvir aquilo que ela gosta de ouvir para agradar os seus ouvidos e dos seus ouvidos descer para o seu coração. Qual tipo do evangelho que eu estou trazendo nos dias de hoje, atualmente, para o povo da congregação do justo, para a igreja matriz e para a igreja colocada, para a igreja estabilizada, para a igreja de Cristo? Qual é o tipo do evangelho que eu estou, porventura, pregando para que eles possam ter um efeito de arrependimento? O evangelho é as boas novas do Deus vivo. Jesus ele pregou com ênfase, com autoridade sobre o evangelho.
Ele falaste sobre o Evangelho e falaste sobre as boas novas do Pai. O que ele veio trazer foi sobre simplesmente a salvação eterna. Ele veio trazer a salvação eterna. Ele pregou sobre a condenação eterna. Ele foi do reino dos céus e ele foi do reino das trevas, que é o reino de Satã, que no caso Satanás. Ele fala dos demônios, ele fala da sua atuação, da sua colocação pacífica, da sua forma de atuar e da sua forma, porventura, de se manifestar. Jesus pregou sobre o Evangelho, o reino do Pai, o reino de Deus, o reino do poder do Deus Altíssimo. Então ele falou a respeito da colocativa do reino, para que nós podemos entender o que ele quis trazer. Quero saudar, saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai, para o missionário Carlos, que entrou na live, e também a irmã Rafaela, que está aí nos assistindo, amém? Que Deus abençoe. O missionário Carlos botou embaixo, parabéns, meu pastor. É verdade mesmo. Deus abençoe sempre a vossa vida em Cristo Jesus. Então nós temos que entender o que a Bíblia nos traz, para que nós podemos entender o Evangelho genuíno, pregado, verdadeiro, exercido, colocado, guardado, edificado em posições, em colocativas que nós podemos entregar dentro da palavra do Senhor. Então você pode ver, olha só, Jesus frequentemente ensinou sobre o reino de Deus. Ao longo do seu ministério, um dos momentos mais significativos em que ele ensinou sobre o reino de Deus pode ser encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículos 9, ênfase ao versículo 10, 2 pontos. Então você pode ver que aqui tem uma construção que ele pregaste com autoridade. Por que tu acha que Jesus ele foi confrontado pelos escribas, saduceus daquele tempo? Judeus, fariseus, porque Jesus falava o que era, não o que não era. Ele pregava a verdade, não a mentira. Jesus ele era autêntico. Autêntico é uma pessoa verdadeira. Uma pessoa verdadeira, que fala o que é, não o que não é. Então por isso que ele foi odiado pelos doutores da lei, que foi para cima dele quando ele falou a respeito da palavra. Que ele pregaste a respeito do Evangelho verdadeiro. Que ele pregaste em cima daquilo que era uma construção de mentira, de engano, mas ele trouxe a verdade para aqueles que acreditam no seu poder e acreditam no Evangelho verdadeiro que traz a salvação para o homem. Então, o Evangelho verdadeiro é pregar de forma correta, não de forma incorreta. Eu nunca vi essa loucura que a igreja, algumas, não são todas, mas algumas, essas loucuras que a igreja hoje está vivendo. Eu nunca vi isso no Evangelho. Evangelho de verdade é alma se rendendo a Cristo. É pessoas confessando o nome de Jesus, sendo batizadas no batismo que está escrito no Evangelho, no Evangelho do apóstolo Mateus 3, que é o batismo das águas, e pessoas se convertendo. Porque aquele que confessa e deixa alcançará, quer dizer, alcançará. Primeiro vem o arrependimento, tu vai se arrepender dos atos, aí tu vai confessar Cristo, tu se arrependeu, vai confessar Cristo, confessando Cristo, tu vai lutar para alcançar a misericórdia, e é uma luta diária da sua vida, constante, para você sempre estar ali 24 horas lutando em cima daquilo. Para que você entenda que a construção vem sobre uma base e uma colocativa que você tem que querer Cristo. Não é Cristo querer, você tem que querer, porque Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir minha voz, eu entrarei. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Tem alguém na casa aí? Posso entrar? Abre a porta que eu vou entrar. Então nós temos que entender pacificamente o que Jesus quis dizer. Então ele pregou o Evangelho verdadeiro, e um Evangelho que não traz simplesmente uma falsidade, mas uma verdade. Aí hoje você vê esse tipo de evangelho, esse tipo de povo que prega um evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia.
não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com os apóstolos, não tem nada a ver com Paulo. É o evangelho light, e um evangelho que agrada o coração. Um evangelho que amacia o ego das pessoas. Não um evangelho de arrependimento. Não um evangelho sobre o reino de Deus. Sobre a vontade salvífica do Criador, do Todo-Poderoso, do Espírito Santo. Mas o evangelho que eu construo. Um evangelho que eu quero pregar. Porque isso vai dar ênfase às pessoas. Umas baboseiras que são citadas que ninguém entende o que é isso. Umas colocativas que é citado que ninguém sabe de onde vem isso. Mas a palavra verdadeira sendo pregada hoje é poucos que pregam. É poucos que são remanescentes de Deus na terra. Que vive realmente as Escrituras e prega o que está nas Escrituras. Sagrada. Então nós temos que entender o porquê e a colocativa e o porquê que Jesus ele pregou o evangelho genuíno. Se o evangelho que é pregado não tem convenção de almas, não tem pessoas se rendendo aos pés de Jesus, não tem pessoas chorando diante dos pés do Salvador, não tem almas confessando Jesus como Salvador da vossa vida. Aí eu pergunto, a pergunta que não quer calar, que tipo de evangelho é esse que eu estou traduzindo? Que tipo de evangelho é esse que eu estou pregando? Me diz, é o evangelho que a Bíblia me ensina ou um evangelho que eu inventei na minha cabeça e prego porque é assim? O evangelho, ele confronta o pecado. Ele confronta as coisas erradas. O evangelho fala daquilo que é e não aquilo que não é. Então nós temos que entender. Eu vou te dar para você uma base na colocativa. Evangelho de Mateus capítulo 6 e o versículo 9. Vamos lá comigo? Olha o que diz o versículo 9. Portanto, vírgula, vós orareis assim, dois pontos. Pai nosso, vírgula, que estais no céu, vírgula, santificado seja o teu nome. É o nome. Ponto. Teu nome, ponto. No versículo 10. Venha o teu reino, ponto. Seja feita a tua vontade, vírgula. Vontade, vírgula. Tendo na terra como no céu. Ponto. 11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ponto. Versículo 12. Perdoai-nos as nossas dívidas. Olha aí como é que é. Perdoar nossas dívidas, vírgula. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ponto. 13. E não nos induz a... Olha só como é que muda. Induz a tentação, vírgula, mas livrai-nos do mal, ponto e vírgula, porque teu é o reino, vírgula, é o poder, vírgula, e a glória, vírgula, para sempre, ponto. Amém. Ponto de exclamação. Olha o que Jesus ensinou. Olha só, o versículo 14. Porque, vírgula, se perdoar-se aos homens as suas ofertas, vírgula, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ponto. Esse é o versículo 14. Versículo 15. Se, vírgula, porém, vírgula,
não perdoais aos homens as suas ofensas, vírgula, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ponto. Versículo 16. Vírgula, quando jejuaste, não vos mostrais não vos mostrais com tristeza ou contristados como os hipócritas, vírgula, porque desfigurar o rosto, vírgula, para que os homens parece que jejuma, que parece que jejuma, vírgula. Ponto. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Ponto. 17. Porém tu, vírgula, quando jejuaste, vírgula, unge a cabeça e lava o rosto, vírgula. Versículo 18. Para não pareceste aos homens que jejuou-se, vírgula. Mas se o teu Pai, vírgula, que está oculto, ponto e vírgula, e o teu Pai, vírgula, que vê o que está oculto, vírgula, te recompensará. Ponto. Olha só o que eu estou trazendo para a sua vida. Olha o título. A continuação do sermão da montanha. Ponto. Esmoce, vírgula, oração, vírgula, e jejum. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 6. Capítulo 6. E aí? Então você pode ver gritantemente que a palavra não está mentindo. Quantas pessoas que não jejuam e não mostra e não fica falando que está jejuando? É um erro gritante. Você jejuma para se aparecer? Ou você jejuma para quebrantamento de espírito? A quebrantar, perdão, a carne. E deixar o espírito forte, fortalecido. Porque jejum é para quebrantamento. E aí? Jejum é para você ficar quebrantado. Entendes? A carne morre, o espírito fica forte na baseação do jejum. Então, o jejum que é falado, expressado por boca de pessoas que jejuam, você está parecendo fariseu, que fica se amostrando e fica falando para todo mundo que jejuma. Que fica falando para todo mundo que você consagra. Quem quer saber? Isso é coisa entre tu e teu Pai. Quer dizer, o Pai Celestial que é Deus. Então, dentro dessa base de colocação, nós temos que entender. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Olha o versículo 5, olha o que eu vou ler para a tua vida. Evangelho de Mateus, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 6, e o versículo 5. Olha só. 5, vírgula. Quando orais, vírgula, não sejas como os hipócritas, pois se compraz em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, vírgula, para ser vistos pelos homens, ponto. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão, ponto. Não é para você se amostrar na oração, para ser como eles que se amostram, para mostrar que sua oração é longa, que as orações longas, sem precisão. Ao versículo 6. Mas tu, vírgula, quando orás, vírgula, entra no teu quarto, entra no teu aposento é quarto, né? Vírgula, fechando a tua porta, vírgula, ora ao teu Pai, vírgula,
que vê o que está oculto, ponto e vírgula. E o teu pai, vírgula, que vê o que está oculto, vírgula, te recompensará, ponto. É a Bíblia, não é ou não, viu? Ao versículo 7, vírgula, orando, vírgula, não useis de vãs repetições. Tem gente que ora repetindo a mesma palavra. A Bíblia manda você não usar de repetições. Isso aqui foi Jesus que disse, não foi eu não. Foi Jesus que falou para os discípulos. Quando vocês orar, não use de repetições. Está escrito, versículo 7. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo 7. Vírgula. Orando, vírgula, não useis de vãs repetições, vírgula, como os gentios, vírgula, que pensa que, vírgula, por muito falar, vírgula, serão ouvidos, ponto. Quer dizer, ele acha que por muito ele fazer oração de 5 horas, de 8 horas, ele vai ser ouvido. Jesus, ó. Negativo. Não é pela contagem, pelo tempo que tu fica, mas pela sinceridade e pela forma que tu está se expressando, falando, orando, buscando e apresentando suas questões diante do Pai que vê todas as coisas. Então tem gente que faz uma longa oração e você não repetir. Oração repetitiva. Oração de se amostrar, querer se amostrar para os outros, igual fariseu na porta da sinagoga, orando em voz alta, aquelas orações longas, achando que vai ser simplesmente atendido, porque ora, meu Deus. A Bíblia está dizendo que não. Pensa que é igual gentil, que por muito falar será ouvido, será escutado, será respondido. Tu pode ajoelhar ali, ó, meia hora. Mas nessa meia hora de joelho que tu falar com o Criador, com Deus vivo, se for sincera teu clamor, se for sincera tua petição, acabou. 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 Meia hora de joelho, cara, só tu e Deus. Acabou, Deus vai ouvir, vai responder e vai te dar o que tu pediu. Que o que vale para Deus é a sinceridade, não a falsidade. A busca é a proporção de alimento. O crente que não ora, ele morre na fé. O crente tem que orar por quê? Porque a oração fortalece o cristão. Fortalece numa posição. Fortalece gritantemente. Fortalece o cristão naquilo que o cristão se fortalece no clamor e na sua oração. É um fortalecimento que deixa ele de pé, fortalecido para as batalhas, para as lutas, para as guerras, para ele não ficar desanimado, nem triste e nem entristecido e não querer largar e ir para o lado do barco. Mas para ele continuar a prosseguir fielmente na vontade do Senhor. Então, eu quero deixar para a tua vida. Aí o versículo 8 para nós, ó, dá o fechamento. Não vos assemelhais, vírgula, pois a eles, vírgula, porque vosso Pai sabe que o vós é necessário antes de vós pedir. Ponto. O vosso Pai, que é Deus, sabe da vossa necessidade antes de vocês pedir. Aí no versículo 9, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Que a oração do Pai Nosso hoje ela é retorcida por muita boca e por muita linguagem, por muita língua e por muita gente. Então eu quero deixar para você esta palavra e daqui a pouco eu vou entrar a respeito. Aí vamos descer aqui na apostila. Olha só.
Portanto, vírgula, orai assim, dois pontos. Pai nosso, vírgula, que estais no céu, vírgula, santificado seja o teu nome, ponto e vírgula. Venha o teu reino, ponto e vírgula. Seja feita a tua vontade, vírgula, assim na terra como no céu. Olha só, eu vou voltar aqui para tu entender. O teu nome, ponto e vírgula. Venha, ó, teu nome. Tem gente que ora, teu nome, a tua vontade, não. Teu nome. Não é vontade, o teu nome. Depois do nome vem. Venha, nome venha, o teu reino. Tem gente que não sabe orar o Pai Nosso. Meu Deus. Não sabe orar o Pai Nosso. Uma oração uma oração que Jesus ensinou e uma oração que serve para qualquer um. Né? Uma oração, a oração do Pai Nosso é igual ao Salmo 91. Qualquer um quiser ler, lê. Qualquer um quiser orar, ora. Domesticalmente, qualquer um quiser falar o Pai Nosso, fala. Mas tem gente que cita o Pai Nosso errado e não sabe orar o Pai Nosso. Oração domestical que Jesus ensinou. Nome, ponto e vírgula. Venha o teu reino, ponto e vírgula. Seja feita a tua vontade, ponto e vírgula. Assim na terra como no céu. Ponto. Aí vamos descendo. Nesta passagem, vírgula, parte da oração conhecida como Pai Nosso, vírgula, Jesus instrui os seus seguidores a orar pelo advento do reino de Deus. Ponto. Ele ensina que o reino de Deus é algo a ser desejado e buscado, vírgula, aonde a vontade de Deus é realizada na terra, assim como é realizada no céu. A vontade do Pai não é só aqui não, viu? É lá também no céu, viu? No céu, ponto. Outro momento importante é que Jesus ensinou sobre o reino de Deus registrado no Evangelho de Marcos, apóstolo Marcos, vírgula, capítulo 1, vírgula, versículo 15, vírgula, aonde ele diz, dois pontos, o tempo é chegado, vírgula, dizia ele, ponto, o reino de Deus está próximo, ponto. Arrependei-vos e crê nas boas novas, ponto de exclamação no final. Vamos lá para Marcos? Marcos capítulo 1, Evangelho que escreveu o apóstolo Marcos, Evangelho do apóstolo Marcos capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Olha a colocativa. A vocação dos primeiros apóstolos. No capítulo, vamos ler o 14, né? Vamos ler o 14. O versículo 14. O capítulo é 1, né? Do Evangelho que escreveu o Evangelho que escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 1, versículo 14. Olha o título. A vocação dos primeiros apóstolos. Olha só. Versículo 14, vamos lá. Vírgula. Depois que João foi entregue à prisão, vírgula, veio Jesus para a Galileia, vírgula, pregando o evangelho do reino de Deus. Do reino de Deus. Versículo 15. Dizendo, dois pontos, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Quer dizer, o tempo se cumpriu. Está cumprido, vírgula. E o reino de Deus está próximo. Ponto.
Arrependei-vos é crer no Evangelho, ponto. Que quer dizer crer nas boas novas que Jesus está citando. Ponto de exclamação. João, esse João aqui é João Batista. João Batista foi preso, né? João foi entregue à prisão e veio Jesus para a Galileia. Viu e pregando o evangelho do reino do Pai. Quer dizer, o reino do Pai é o quê? O reino de Deus. Por que ele pregou sobre o reino de Deus? E ele prega, no versículo 15, e dizendo, o tempo está cumprido, vírgula. O reino de Deus está próximo, ponto. Arrependei-vos e crê no evangelho, ponto. Que quer dizer, crê nas boas novas que eu venho trazer para vocês. Porque o tempo é chegado e o tempo é visto e o tempo é notório e o tempo é colocativo e o tempo é simplesmente colocado. O tempo está próximo, creia, se arrependa. Tem necessidade de Cristo pregar sobre arrependimento para quem já se arrependeu? Não tem, irmão. Se ele manda se arrepender é porque o povo ainda não se arrependeu de coração. E ele manda se arrepende. Né? O arrependimento. Você pode ver que ele prega sobre as boas novas, a vinda das boas novas. Quer dizer, as boas novas é o evangelho genuíno, o evangelho construído, o evangelho de Jesus, o evangelho que não tem erro, o evangelho que não tem defeito, o evangelho que não tem da boca de Jesus, que faz o homem se converter a Cristo Salvador, a sua lei, o seu mandamento, a sua palavra, que é viva, eficaz e verdadeira. Entendes aí? Aí vamos descer aqui. Aonde ele diz, o tempo é chegado. Como eu já li para vocês a parte. Aí vamos descendo. Aí vamos descendo. Quando ele fala sobre arrependimento. Aí antes que eu possa dar a colocativa desse texto aqui que eu li para vocês sobre arrependimento, eu quero voltar rapidinho para você sobre o Pai Nosso. Vamos entender o que é o Pai Nosso? Eu tenho aqui uma explicação direta sobre o Pai Nosso para você entender o que é o Pai Nosso, né? Para tu não fazer confusão na sua cabeça. Olha só por que Jesus ensinou os discípulos a orar ao Pai Nosso. Tem gente que não sabe orar o Pai Nosso, ora totalmente errado o Pai Nosso, que é uma oração que Jesus ensinou para seus discípulos, né? Olha só, vamos lá. Visão. O Pai Nosso é uma oração cristã, ensinada por Jesus, vírgula, que serve como modelo para comunicação com Deus. Comunicação é oração de petição. Tu vai se comunicar com Deus na oração. Com Deus, ponto. A oração pode ser dividida em duas partes principais, Louvor. Louvor e petição, ponto. Vamos lá. O louvor reconhece a grandeza de Deus como Pai, Senhor, vírgula, enquanto as petições pedem por necessidades espirituais que as pessoas têm e materiais. Quando a pessoa vai orar, vai pedir espirituais, necessidades espirituais e necessidades materiais. Né? Deus me abençoe minha vida, Deus me ergue, Deus me dá força, Deus abre as portas por misericórdia. Vai pedir. Então a oração é fundamental, como eu já expliquei aqui, deixei bem explicado. Aí vamos lá. Explicação passo a passo, Vamos lá. O Pai Nosso que estais no céu,
Ensina-se reconhecendo a Deus como Pai e reconhecendo que Ele reina no céu. Olha o significativo do Pai Nosso. Né? Vamos lá. Significando, seja o teu nome, 2 pontos. Qual é o significado, seja o teu nome, 2 pontos. Pedis que o nome de Deus seja reverenciado e honrado. Ponto. Vamos descendo. Venha a nós o teu reino. 2 pontos. Pede-se o que o reino de Deus se estabelece na terra, vírgula, assim como já existe no céu. Ponto. Tá aí o Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Venha a nós, o teu reino, 2 pontos. Pedir-se que o reino de Deus se estabelece na terra, vírgula, assim como já existe no céu, ponto. Vamos lá. Seja feita a tua vontade, vírgula, assim na terra como no céu, 2 pontos. Pedisse que a vontade de Deus seja cumprida em todas as áreas da vida, vírgula, assim como no céu. Assim como no céu, ponto. Tá aí. Tô dando para você a explicação do Pai Nosso. Aí vamos lá. Né? Vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 2 pontos. Pedir por provisão e sustento diário. Pedir por provisão e sustento diário, vírgula, reconhecido a dependência de Deus. Ponto. Vamos lá. Perdoar as nossas ofensas, vírgula, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido, 2 pontos no final. Pedis perdão pelos pecados e se comprometer a perdoar aqueles que nos ofende ou que nos faz ofensas. Ponto. Olha aí. Vamos lá. Não nos deixeis cair em tentação, vírgula, mas nos livrai-nos do mal. 2 pontos. Pedir proteção contra as tentações e livramento do mal. Ponto. Vamos lá. Porque teu é o reino, vírgula, o poder e a glória para sempre. Ponto. Amém, que é amém, isso é uma concordância. Ponto. 2 pontos, que está concordando. Vamos lá. Porque teu é o reino, vírgula, o poder e a glória para sempre. Ponto. Amém. Amém é concordância. 2 pontos. Vamos lá. Reconhecer a sabedoria e o poder de Deus, vírgula. Finalizando a oração com um amém, que significa assim seja. Amém significa concordância e concordância significa assim seja. Ponto. Quer dizer, assim seja a tua vontade, Pai. Vamos lá. Significado, 2 pontos. A oração do Pai Nosso é guiada para a oração, vírgula,
ensinando a importância de dois pontos. Vamos lá. Reconhecer a perenidade de Deus. Dois pontos. Deus é visto como Pai amoroso e presente na vida dos seus filhos. Ponto. Vamos lá. Honrar a santidade de Deus. Dois pontos. O nome Deus é santo e deve ser tratado com reverência. Ponto. Vamos lá. Busca o reino de Deus. Dois pontos. A oração reflete o desejo de que a vontade de Deus seja estabelecida na terra. Ponto. Vamos lá. Dependente de Deus. Dois pontos. A oração reconhece a necessidade de Deus para sustento e proteção. Sustento e proteção, ponto. Vamos lá. Prática e perdão, dois pontos. O perdão é um elemento central na oração, vírgula. Refletido o perdão que se busca de Deus, ponto. Busca proteção contra o mal, dois pontos. A oração pede proteção contra as tentações e o mal, ponto. Aí vamos aqui no último. Qual a reflexão do Pai Nosso, ponto de interrogação? A vontade de Deus é que nos salvemos, vírgula. Por isso nos mandou seu Filho, ponto. E que amamos uns aos outros, ponto. Que quer amamos a Ele acima de todas as coisas e que obedecemos os seus mandamentos, ponto. Confiando na vontade divina, não na nossa encontraremos a verdade. Quer dizer, não a nossa encontraremos o verdadeiro sentido da vida e o caminho da verdade, ponto. Tá aí para você a explicação completa do Pai Nosso que estais no céu. Para você entender que o Pai Nosso, muita gente ora o Pai Nosso errado. Muita gente fala o Pai Nosso errado. E muita gente numa colocativa não sabe orar o Pai Nosso corretamente. Então eu trouxe para você aqui o Pai Nosso, para que você possa entender. Agora vamos descer aqui na apostila, porque nós estamos descendo na apostila. Na apostila, né? O que eu acabei de ver aqui foi na apostila, as posições que eu quero trazer para a sua vida. Vamos lá, olha só que interessante. Olha só. Neste trajo, vírgula, nesse trecho, vírgula, Jesus anuncia a chegada iminente do reino de Deus. Exorta as pessoas a se arrepender e acreditará nas boas novas que ele traz, ponto. Além desses exemplos, vírgula, Jesus usa parábolas, vírgula, como a do grão de mostarda e do fermento, vírgula, para iniciar sobre a natureza do reino de Deus e o seu crescimento gradual e transformador na vida das pessoas e na sociedade, ponto. Seu ensinamento sobre o reino de Deus é resultado que este não era um reino terreno comum, vírgula, mas um reino espiritual de justiça, vírgula, paz e reconciliação. Paz
e reconciliação, vírgula, aonde Deus reina aonde Deus reina sublime, onde Deus reina sublime, quer dizer, sublimamente, todo-poderoso, um reino espiritual que Deus reina sublime, que é sublimamente para todo sempre, aonde Ele reina. E aí? Então, o reino de Deus não é uma coisa material. Eu não posso usar verbalmente, olha lá, o reino de Deus está vindo ali, ó. Olha ali o reino de Deus. Não. O reino de Deus é espiritual. Numa condição que habita dentro do meu coração e na minha alma. Então Jesus, ele trouxe a vontade do Pai para com o homem. Ele trouxe para que o homem conheça o Criador, conheça o Deus vivo, conheça a vontade salvífica de Deus e conheça o reino de Cristo e a vontade do Senhor para o seu coração. Então, com essas palavras, Jesus diz que o reino dele não é material, não é físico, mas é espiritual. É um reino celestial. É um reino que habita sublimamente para todo sempre o poder, a justiça, a verdade, o juízo, tudo aquilo que vem do Senhor, eternamente reinará com ele. Então o reino de Cristo não é material. Então ele usou parábolas como a parábola do fermento, que o fermento só serve para destruir. Ele usou a parábola do grão de mostarda, que é a fé pequenininha, se tiver a fé, poderá fazer. Que nada é impossível para aquele que tem fé. Então as parábolas de Jesus é uma colocativa de colocação que nós temos que entender o porquê que ele falou. Não é à toa que eu estou fazendo essas lives aqui, falando sobre as maiores lições de Jesus, que são suas parábolas. As suas formas de agir. Jesus falando em parábola. As pessoas hoje não entendem o que ele quer dizer, algumas. Imagine se ele falasse rasgadamente. Ninguém entendeu um A, um T, uma vírgula do que Jesus quis dizer dentro da palavra, dentro do Evangelho e também nas Escrituras. Então nós temos que entender que o reino de Deus, ele foi dado para você, não importa se você é pobre ou rico, não interessa. O reino de Deus, ele veio para salvar, para resgatar vidas, tirar vidas da mão de Satã. Pessoas aprisionadas nas trevas, na escuridão. Pessoas que estão aprisionadas na escuridão eterna. Então nós temos que entender o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos fala sobre as parábolas de Jesus. Então eu deixo para a sua vida aí esta mensagem, esse fundamento. E antes que eu possa entrar numa colocação para que você entenda, olha só o que eu quero trazer para a sua vida aqui, dentro desse texto, para que você entenda. Olha só. Qual é o significado real do reino de Deus? Vamos lá. O reino de Deus, vírgula, nos contexto religioso, vírgula, referência ao domínio, vírgula, governo, domínio-governo, ao reinado de Deus sobre toda a criação, vírgula, tendo no presente como no futuro. Ponto. É um conceito central da fé. Cristo simbolizando a vontade divina sobre cumprimento da vida das pessoas e na sociedade, vírgula, na sociedade, e combinado na restauração plena da criação, ponto. Significados e dimensões, dois pontos. Domínio de Deus, dois pontos, vamos lá. Domínio de Deus, dois pontos. O reino de Deus representa soberania de Deus, vírgula, aonde ele existe, aonde ele exerce
o seu poder e autoridade sobre todas as coisas. Ponto. Vamos lá. Realidade presente, 2 pontos. Jesus ensinou que o reino de Deus já está presente, ponto. Manifestando-se na vida daqueles que aceita e busca a sua vontade. Ponto. Vamos lá. Realidade futura, 2 pontos. A Bíblia também fala de um reino futuro, pleno, vírgula, que será estabelecido quando Jesus retorna, vírgula, aonde não haverá mais pecado, vírgula, dor ou sofrimento, ponto. Vamos lá. Transformação pessoal, 2 pontos. Entrar no reino de Deus significa permitir que a vontade de Cristo se torna a nossa prioridade, vírgula, buscando a justiça e a santidade que ele ensina, ponto. Olha que maravilha. Vamos lá. Transformação social, 2 pontos. O reino de Deus também implica em transformação social, vírgula, aonde os valores do reino, amor, vírgula, justiça, vírgula, paz, são refletidos nas sociedades, vírgula, promovendo a reconstituição e a restituição, ponto. Vamos lá. Ação transformadora, 2 pontos. O reino de Deus é uma força ativa. O reino de Deus é uma força ativa que transforma a vida das pessoas e impacta o mundo, buscando a realização da criação de Deus em na sua plenitude. Ponto. Vamos lá. Interpretações, 2 pontos. No cristianismo, 2 pontos. O reino de Deus é ferramenta associada ao cristianismo, vírgula, sendo tema central da pregação de Jesus, e de Jesus é o objetivo final da fé cristã, 2 pontinhos no final. Na igreja, 2 pontos. O reino de Deus não é igreja, vírgula, mas a igreja deve ser um reflexo deste reino, vírgula, vivendo seus valores e anunciando sua mensagem, ponto. Vamos lá. Em diferentes contextos, 2 pontos. O reino de Deus pode ser entendido como uma realidade presente e futura, vírgula, espiritual a social, vírgula, dependendo das interpretações teológicas e do contexto, ponto. Olha só, o que quer dizer o reino de Deus da Bíblia? Ponto de interrogação. O reino de Deus pode também ser encerrado como um projeto criado de Deus, realizado neste mundo, que concede de plana realizações, criação de Deus, finalmente liberta de toda a imperfeição de Deus,
infelizmente, liberta de toda imperfeição compreendida por eles. Qual é a diferença entre o reino dos céus? Qual é a diferença entre o reino do céu e o reino de Deus? Ponto de interrogação. Não há diferença real entre o reino de Deus e o reino dos céus. Ponto. Assim, duas expressões são simplesmente duas maneiras diferentes de indicar a mesma coisa. Dois pontos. O reino, o sistema de governo. Governo, poder de Deus. Governo por Deus. Ponto. Este poder é autoridade para governar fora dado a Jesus Cristo pelo Pai, vírgula, que está entronizado no céu, ponto. Vamos lá. Agora vamos. Qual é a base do reino de Deus? Ponto de interrogação. A base, pregação de Jesus foi o reino dos céus, vírgula, o reino de Deus. Ponto. Tá aí para você. Agora vamos na última. Quais são as 3 primeiras características do reino de Deus? Ponto de interrogação. Podemos dizer, vírgula, portanto, vírgula, que o reino de Deus, tal como Jesus anuncia, vírgula, vincular-se a 3 elementos básicos. 2 pontos. Os milagres são a manifestação da chegada do reino, ponto e vírgula. As parábolas permitem a compreensão do reino, vírgula. São a maneira como que Jesus o explica, ponto e vírgula. Explica, ponto e vírgula. A partir comida falta, vírgula. Banquetes, festas e expressia coletiva do reino, 3 pontos. Então eu deixei tudo para você aí sobre a colocativa do reino de Deus. Posições colocativas e posições, para que você entenda versículos bíblicos sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus é salvação. Então, como eu li para você, expliquei para você, dei explicação direta, porque eu li, mas também na leitura eu já entrei na explicação formal do que eu quis me expressar na minha leitura sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é essas coisas que as pessoas ficam dizendo por aí. O reino de Deus não é bagunça. O reino de Deus não é feito com meninice, com criancice, com molecagem. O reino de Deus é coisa séria. O reino de Deus é domínio, é poder, é autoridade. A palavra pregada, o evangelho anunciado, que as boas novas anunciada, é para arrependimento de salvação de alma. Arrependimento de pessoas que vão ser livres da escravidão de Satã. Pessoas que estão, porventura, acorrentadas em cachaça. Pessoas que estão acorrentadas no vício da droga, no vício da bebida, no vício da prostituição, do adultério, da mentira, da fornicação. Coisas que não procedem do Espírito Santo. O Evangelho traz essa condição de libertação para essas pessoas. Pessoas que têm dificuldade de aceitar o reino de Cristo. Pessoas que têm dificuldade de aceitar a vontade salvífica de Deus ao seu coração. Então o reino de Deus não é essa loucura que nós vemos hoje, essas pregações sem fundamento, essas colocativas sem base, essas pregações que não têm fundamento nenhum dentro da palavra, porque o que liberta é a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32, parte B do texto. Tu tem que entender o porquê que a palavra é pregada. Jesus pregou sobre o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegada as boas novas. As boas novas é o reino de Deus. O reino de Deus é as boas novas. As boas novas é o reino de Deus. Não tem como fazer distintamente uma separação teologicamente sobre isso.
Nós temos que entender o que Cristo falou, pregou, iniciou, falando de parábola, quer dizer, colocações pacíficas, colocações colocadas sobre história, sobre o fundamento daquilo que porventura foi contado. Não uma base que as pessoas acham que porventura é não. Grão de mostarda, colocação, tem que ter fé como grão. Fermento, bota muito fermento, estraga a massa. Se o pecado entrar, vai estragar a tua vida. Simbolismo, colocação, significado. Então, muitas pessoas não entendem a fala, a forma de expressão que Jesus quis se expressar e dizer sobre o reino dele. Então, muitas pessoas precisam abrir o coração para a palavra entrar. Não é esse ouvido aqui, não. Ó. É o coração. Deixar a palavra entrar. E deixar a palavra entrar, viver a palavra, andar na palavra e continuar na palavra. Quem disse para você que a Bíblia foi feita para ler? Foi feita para ser meditada. Ler, eu posso ler um livro. Ler, eu posso ler qualquer tipo de coisa. Tenho que meditar. O que foi que Deus disse para Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite. Não se aparta desse livro. Na condição que mais tu vai ler, mais eu vou te dar. Mais conhecimento terá, mais sabedoria eu vou te oferecer. Medita. Então nós temos que entender as parábolas, as colocações. Então hoje a live aqui no meu Facebook é sobre o reino de Deus. E eu deixei para você todas as colocações do Pai Nosso. Do Pai Nosso. Deixei para você a colocação do reino de Deus, significado, colocativa, posições. Para você entender, tem gente que não sabe orar o Pai Nosso. Ora o Pai Nosso todo retorcido. Retorce o Pai Nosso de uma forma totalmente errada, não da forma que a Bíblia está ensinando. A oração do Pai Nosso é Evangelho de Mateus, capítulo, por caridade 6, versículo ênfase 9 e 10. Até o 13. Está valendo. Então nós temos que entender o que a Bíblia vai passar. A mensagem do reino de Deus. Poderosamente colocada, estabelecida em nossos corações. Então eu quero deixar esta live, você que está gostando da live aí, deixa seu comentário aí, por favor. Você que quer, gosta, né? Então deixa aí, que Deus possa abrir o seu entendimento, a forma, para que você possa simplesmente a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Evangelho não é essa besteira que hoje surge aí, não. Isso é um movimento, crucialmente, que não tem, é um movimento de barulho. É uma coisa que não tem proceder. Bíblia que é poucos que pregam, é poucos que falam da palavra corretamente. Então eu deixo para você sobre a posição, o reino de Deus. Eu deixo para você esta pregação, esta tarde, sobre o reino de Deus na sua vida. Amém? E se você gostou, deixa aí o joinha, deixa embaixo aí, gostei. Se você tirou suas dúvidas, se você gostou da live, amém? Comente aí embaixo, amém? Para que você possa cada dia mais, né, abrir o seu entendimento. Amém? Então, isso que nós temos que entender. Tem gente que pega o Pai Nosso, retorce ele, ora igual ora uma pessoa que não tem Cristo. Uma pessoa de uma religião católica, uma pessoa que totalmente retorcido, retorcer. Pega e retorce totalmente errado. E o Pai Nosso está escrito, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do apóstolo Mateus, versículo 9, ênfase no 10 até, porventura, o 13. Né? Então tá aí, o Pai Nosso que estás no céu. Né? Então o Pai Nosso é uma oração, né, dominical, quer dizer, todos podem orar. Né? Todos podem pedir, todos podem falar, todos podem se expressar. Essa oração, a oração que Jesus ensinou. Ele não mandou você orar como os escribas, fariseus, que ora para se amostrar, jejuma e fica fora, o jejum é 3 dias. Eu oro, é a madrugada toda. Quem quer saber, quem perguntou?
Bem, Amanda, fecha a porta do teu quarto. Fala com o teu pai em secreto. Que o teu pai em secreto vai te recompensar. Não é para tu ficar falando não. Não é para tu ficar dizendo que ora não. Quem quer saber que tu ora? Oração é comunicação com Deus. Tu vai verbalmente, você vai falar com Ele. Oração é intimidade com o Criador. Basta Deus saber do teu clamor. Basta Deus saber do teu jejum. Acabou. E manda ungir a cabeça, ainda molhar o rosto com água gelada. Para você não mostrar que está jejuando. Tá aqui, ó. Vou ler para você, ó. Quer ver? Ó. Evangelho de Mateus, capítulos. Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus. Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo porventura 6. Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, o evangelista, capítulo 6, versículo 5. Olha só, escuta essa. Vírgula. Quando orais, vírgula, não seja como os hipócritas, vírgula, pois se comprais em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, vírgula, para ser visto pelos homens, ponto. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão, ponto. Uma pessoa dessa já recebeu o seu galardão por causa dos aplausos das outras pessoas. Versículo 6 agora. Mas tu, vírgula, quando orais, vírgula, entra no seu aposento. O aposento é quarto. Vírgula, fechando a tua porta, a porta do quarto, vírgula. Orai ao teu pai, vírgula, que vê o que está oculto, ponto e vírgula. E o teu pai, vírgula, que vê o que está oculto, vírgula, te recompensará, ponto. Não é para tu se amostrar. Não fica não. Não fica não. É a Bíblia, não é a Bíblia que está dizendo. É as Escrituras. Olha aí, ó. Ponto. Fecha a porta do quarto, vai para o teu aposento, fala com o teu pai. Olha aí. Versículo 7, vírgula. Vírgula. Orando, vírgula. Não useis. Olha só. Versículo 7 do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo 7. Vou ler de novo, versículo 7. Vírgula. Orando, vírgula. Não use de vãs repetições, vírgula, como os gentios, vírgula, que pensa que, vírgula, por muito falar, vírgula, serão ouvidos. Ponto. E aí? Por muito falar, acha que vai ser ouvido, escutado, respondido. Tá igual gentil. Gentil é o povo do mundo. Né? Gentil. Acha que por muito falar, será ouvido e respondido. Negativo. É a Bíblia e não eu. Está escrito aí. Então, não é por muito falar. Se tu dobrar uma meia hora de joelho ali, na sinceridade com Deus, Deus vai te ouvir, vai te atender, vai te dar a vitória e acabou. O que importa é a sinceridade. É clamores alto, ainda clamor, gritando, clamando não sei o quê. Passam mais de uma hora gritando. Para que isso? Só Deus deve saber do teu clamor. Poucas palavras. Judeu, ele só ora uma vez por cada causa que ele tem. E não ora mais. E já pula para outra. Aí diz que fica repetindo. Tá aqui, ó. Não faça repetição. Fica repetindo a mesma coisa. Muda isso aí. Muda esse disco. Deus já ouviu, vai te dar na hora que Ele quiser te dar, na hora que quiser Ele vai fazer. Na hora que quiser realizar, Ele vai realizar a sua petição e o seu clamor. Aí o versículo 8. Não vos assemelhais, vírgula, pois, vírgula, a eles, vírgula, porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vós pedirde. O vosso Pai sabe das necessidades e o vosso Pai sabe das vossas petições antes de vocês pedir
Deus já sabe o que vocês vão pedir. Não seja como eles. Não seja. Que antes de você pedir, Deus já sabe o que tu vai pedir. Ó. Já sabe. Né? Não estou dizendo isso, então se Deus já sabe o que eu vou pedir, pastor, então não vou orar mais. Não. Ele sabe o que tu vai pedir. Mas não quer dizer que você não vai orar mais. A oração é alimento. Tu vai orar para se fortalecer. E a oração você vai falar com Deus as suas petições e colocativas, verbalmente, espirituais e materiais. Se gostou, comente e que Deus abençoe sempre. Amém? Então tá aí. A live foi feita. Amanhã vai ter live. Tá bom? Amanhã eu vou começar às 3 da tarde. Às 15 horas. Amanhã eu começo. Amanhã, que é terça-feira, a partir das 15 horas da tarde, eu estou aqui amanhã no Facebook, fazendo outra live para te abençoar. A live que eu fiz hoje foi essa aqui, ó. Vou já mostrar. Olha aí, ó. Ó o reino do Pai. Olha aí, ó. Para você ver, viu? O reino. Amém? Foi essa live que eu fiz sobre o reino de Deus. As maiores lições de Jesus. Amém? Que eu quis colocar numa colocativa, que é o texto oportuno que foi dado. Amanhã eu vou estar fazendo essa live aqui, ó. Estudos bíblicos, hebreus, judeus, israelita, israelense, traço. Qual a diferença, ponto de interrogação. Entenda o significado de cada termo relacionado ao povo de Israel. Ponto. Vai ser essa aqui, ó. Que amanhã eu vou estar fazendo aqui no meu canal do Facebook, ó. Essa aqui, viu? Para você ver aí, ó. Vai ser essa live aí que eu vou estar fazendo amanhã, às 15 horas aqui no meu canal do Facebook. Amém? E no sábado, eu vou estar lá no meu canal do Instagram. No sábado eu vou estar lá no meu canal do YouTube. Não é Instagram, YouTube, porque no canal do Instagram eu não posso fazer mais live, porque eu não tenho 1000 inscritos. E eu tenho que ter 1000 inscritos para fazer live lá no meu canal do Instagram. E por enquanto eu não vou poder fazer lá. Vou estar fazendo aqui 2 lives aqui no Facebook. Como segunda e como terça-feira. Mas no sábado eu vou estar fazendo uma live lá no meu canal do YouTube. Canal do YouTube. @Pastor Josué Teologia. Eu vou estar fazendo. Né? Lá no meu canal eu vou estar fazendo. Vai ser sobre o arrebatamento da igreja. Né? Estudo bíblico. O arrebatamento da igreja. Amém? Então tá aí. Deixei para você o significado. Que Deus sempre vos abençoe. Amanhã eu estou de volta. Se gostou, comente, põe um simzinho, um joinha. Fica à vontade para se expressar na fala e na expressão da fala. Amanhã eu te espero aqui, viu? Amanhã às 3 da tarde eu estou aqui fazendo esta live para você que eu mostrei aí. Amém? Vamos aprender e vamos comer da palavra. Amém? Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Deus vos guarde e Deus ilumine a vossa casa e a vossa família. Fique à vontade para comentar. E é isso. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Deus abençoe a vossa vida. Até amanhã, às 15 horas da tarde. Estou de volta no meu Facebook, nesta live. Amém? Tá aí. Continue comentando.